Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacologia pediátrica, parte 1, farmacocinética. A partir do ano de 2003, o Reino Unido instituiu farmacologia clínica pediátrica como uma subespecialidade com o objetivo de acompanhar e estudar a eficácia e toxicidade de substâncias utilizadas no tratamento de patologias na população infantil. A legislação europeia foi especializando-se, criando normas a partir de 2007, no sentido de que deveria ser feito estudo de toda droga nova em pediatria quando apropriado e em relação a aspectos éticos e de segurança das crianças, em pesquisa, o limite de coleta de amostra de sangue. Afirmou-se e confirmou-se o termo de consentimento livre esclarecido a ser assinado por pais e pacientes, no sentido de oferecer a oportunidade do livre-arbítrio. Em relação à farmacologia especificamente, tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica mostram na diferença de manuseio e respostas já no recém-nascido e no lactente principalmente, diferenças relacionadas à imaturidade de tecidos e de funcionamento de sistemas enzimáticos, assim como na composição em relação à farmacodinâmica, em relação à capacidade de indução de respostas quando da utilização dessas substâncias. A diferença em relação ao adulto mostrou-se então que como é dito em quase toda a literatura, quando se estuda o tratamento de crianças em comparação aos adultos, a criança não é um adulto pequeno. Isso se confirma com os estudos de alometria que mostram que a abordagem limitada em recém-nascidos e lactentes, quando se pretende utilizar, por exemplo, miligrama por quilo de peso ou ml por quilo de peso, na mesma proporção em que se utiliza nos adultos, denotando a diferença que é estabelecida devido a não só a diferença do tamanho, mas a diferença de comportamento fisiológico e também da anatomia dessas crianças que vão assim apresentar diferentes respostas, tanto terapêuticas quanto toxicológicas, quando submetidas a tratamentos sem a devida adaptação de esquemas terapêuticos à população infantil. Esse termo alometria, criado por Julian Huxley em 1936, é relacionado a uma parte da biologia dedicada a comparar, a estudar indivíduos com diferentes características de tamanho, de características fisiológicas, comportamentais, entre outros. E, através desse estudo, é possível, então, observar que a avaliação e tratamento de uma criança não deve acompanhar apenas a redução de proporções do que se observa no adulto. Por exemplo, um tratamento em relação a algumas substâncias em miligrama por quilo de peso, em esquemas posológicos, em horários pré-determinados de administração no adulto, que não são apenas reduzidos nessas doses quando utilizados na criança. A própria dose em termos de miligrama por quilo de peso muitas vezes tem que ser reduzida ou aumentada, dependendo do tipo de substância a ser utilizado. Um dos principais exemplos é o paracetamol, que no passado foi utilizado com doses por quilo de peso iguais na criança e no adulto, e observou-se desfechos bastante graves em crianças recém-nascidas e lactentes devido à intoxicação e lesão hepática grave ocasionada pela dose não adaptada a essa população infantil. É possível ver nessa tabela a dose em miligrama por quilo de peso e também o esquema posológico de espaçamento de tempo entre uma dose e outra é bastante diferente dependendo da idade da criança. Isso ocorre devido a grandes diferenças tanto anatômicas quanto fisiológicas
e também em relação à capacidade de metabolização hepática, que pode fazer com que as doses, quando utilizadas na mesma proporção de miligrama por quilo de peso em criança, podem ser bastante deletérios. Por isso deve-se conhecer cada substância a ser empregada e o seu melhor esquema de dose e de posologia em termos de tempo, de intervalo entre doses, de forma a se utilizar as melhores evidências científicas, evitando-se complicações ou insuficiência de dose, dependendo do caso. Outro aspecto importante em relação ao estudo de situações ligadas à saúde em pediatria é a definição correta dos vários termos relacionados à idade de uma criança. Segundo a idade da criança, ela vai ser classificada segundo a sua fase de vida em prematuro, quando há uma vida após a concepção de menos de 37 semanas. Então, essa criança, se ela nascer com menos de 37 semanas de idade pós-concepção, ela é considerada uma criança prematura. A criança se encontra no período neonatal quando ela se encontra nos 28 primeiros dias de vida. A sua infância é determinada entre o 29º dia de nascido e os 12 anos completos. Esse período é subdividido em lactência, pré-escolar e escolar, segundo as faixas etárias lactente, dependendo da literatura internacional ou brasileira, vai sofrer uma pequena diferença, mas existe esse escalonamento que vai terminar com a fase pré-escolar, que finda aos 12 anos, começando assim o período de adolescência. É importante que se tenha bem determinado e definidas esses conceitos, para que, ao ler-se uma literatura ou um protocolo, um guideline, a gente possa então interpretar e julgar de maneira correta, aplicar de maneira acertada o que é de orientação da literatura, para acompanharmos assim as evidências científicas de maneira também acertada. A farmacologia clínica é dividida em farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética é o estudo do trânsito da substância desde sua administração, seja por que via ela for administrada, até a formação de uma concentração sanguínea da mesma. A quantidade de substância que foi administrada e que consegue chegar na corrente sanguínea é considerada biodisponibilidade. Quando a substância é administrada por via intravenosa, a biodisponibilidade é de 100%, já que toda a substância administrada vai se encontrar na corrente sanguínea. Quando a administração é feita por outras vias, essa biodisponibilidade, ou a quantidade de substância que vai conseguir chegar na corrente sanguínea, vai depender de uma série de fatores, como por exemplo a quantidade que consegue ser absorvida pela via que foi administrada, o metabolismo que eventualmente essa substância pode sofrer antes de chegar na corrente sanguínea, e assim esses fatores podem ir reduzindo gradativamente a quantidade de sangue, de substância que consegue chegar no sangue, e a biodisponibilidade então vai ser diretamente proporcional à capacidade e a velocidade de absorção dessa substância e inversamente proporcional à metabolização dessa substância. A substância pode ser administrada por várias vias, desde via oral, intramuscular, intravenosa, subcutânea ou transdérmica, isso é através de administração por mucosa, como a instilação nasal e a instilação sublingual, por exemplo. Dependendo da via de administração, ela vai sofrer mais ou menos metabolização, como por exemplo
quando se administra a substância por via intranasal, através de instilação ou sublingual, ela vai ser absorvida e vai cair diretamente na circulação superior, atingindo a veia cava superior e não sendo submetida a metabolismo de primeira passagem hepática e nem será submetida também a metabolismo que acontece quando a administração é oral e essa substância segue pelo tubo digestivo, onde pode ser metabolizada por enzimas produzidas por bactérias no intestino ou por enzimas existentes na mucosa intestinal. Após a absorção, quando a administração é por via oral, ainda pode seguir a circulação da circulação porta para ser então levada ao fígado e sofrer metabolismo hepático de primeira passagem. A velocidade de absorção também depende das características físico-químicas da substância. Substância com menor peso molecular é absorvida com mais facilidade. Também são absorvidas com maior facilidade aquelas que são muito lipossolúveis e são pouco ionizadas. Quanto menos ionizada a substância, maior a facilidade de sua absorção. Uma vez absorvidas e atingindo a circulação sanguínea, ela vai ser distribuída para diversos tecidos e uma parte concomitantemente já vai sendo metabolizada, uma parte vai sendo eliminada, tudo isso na dependência de vários fatores como a taxa de metabolismo, a lipossolubilidade, entre outras situações, entre outras características da substância e capacidade de metabolização e excreção do próprio paciente. A absorção sempre é mais rápida, ou na maioria das vezes é mais rápida nas crianças, nos recém-nascidos e lactentes tem uma absorção mais rápida por via intramuscular, via transdérmica, através de mucosas, e também a sua distribuição é mais rápida, uma vez que a circulação, a velocidade de circulação é mais acelerada nas crianças, mas também elas são distribuídas e redistribuídas mais rapidamente. Tanto o início quanto o fim da ação da maioria das drogas acontece de maneira mais acelerada nas crianças. Em anestesia, a maioria das substâncias são administradas ou por via intravenosa ou por via inalatória. A biodisponibilidade das substâncias administradas por via intravenosa é de 100%, uma vez que o conceito de biodisponibilidade é a quantidade de substância administrada que conseguiu chegar na corrente sanguínea. Se eu estou administrando diretamente aquela substância na corrente sanguínea, então tudo que eu administrei está na corrente sanguínea, a biodisponibilidade é de 100%. Substâncias utilizadas por via inalatória podem ou não ter uma biodisponibilidade alta. Algumas substâncias, como alguns glicocorticoides ou broncodilatadores, são pouco absorvidos e deve ser assim porque a intenção é utilizar essas substâncias para que ajam de maneira local, regional. Os broncodilatadores eles têm que ter ação a nível brônquico, então quanto menos absorver, menos efeito colateral. Mas as substâncias utilizadas para induzir anestesia, elas têm alta lipossolubilidade e isso é uma característica dos anestésicos inalatórios mais potentes. A sua potência é diretamente relacionada com a sua lipossolubilidade e por serem muito lipossolúveis são facilmente absorvidos. Lembrando que as principais características de substâncias para serem absorvidas através de membranas são o peso molecular. Substâncias de baixo peso molecular atravessam mais facilmente as barreiras biológicas. A lipossolubilidade, as mais lipossolúveis também passam facilmente a barreira das membranas biológicas.
A ionização é um fator que é contrário a essa facilidade. Substâncias não ionizadas são aquelas que passam mais facilmente as membranas. E o pK da substância, que é o pH do ambiente, que vai fazer com que 50% dessa substância seja ionizada e 50% não ionizada. Portanto, a característica físico-química dessa substância mais importante é o pK, e em associação com o pH do ambiente em que se encontra, vai fazer com que ela seja mais ou menos ionizada e assim atravesse com maior ou menor facilidade as membranas. Então, existem outras vias de administração. A via intramuscular é bastante menos utilizada hoje em dia, mas em crianças, quando utilizada, ela tem uma absorção muito mais rápida que em adulto. A circulação sanguínea é maior e isso facilita na criança uma maior absorção, uma absorção em velocidade maior. As substâncias administradas por via oral vão ser mais ou menos absorvidas na criança, dependendo da sua faixa etária, sendo que há uma tendência a maior absorção do que nos adultos. Quando administrada por via oral, as substâncias em geral devem ser absorvidas ou no estômago ou no intestino, e aquelas que alcançam o intestino vão sofrer metabolização tanto por enzimas na parede do intestino, quanto pelas bactérias que se encontram naquele ambiente. Portanto, esse é considerado já um metabolismo de primeira passagem. É o metabolismo intestinal, ou por bactérias ou por enzimas da mucosa intestinal, que vão fazer com que essas substâncias sejam, então, metabolizadas para resultar em compostos que vão ser eliminados mais facilmente, ou muitas vezes vão ser ativados através dessa metabolização, no caso das prodrogas, que necessitam de metabolização para se transformarem na droga ativa. Além desse metabolismo de primeira passagem intestinal, após a absorção, vão cair na circulação porta e através dela vão atingir o fígado para serem metabolizadas também a nível hepático no metabolismo de primeira passagem hepática. As crianças recém-nascidas e lactentes têm pouca ativação de enzimas, uma vez que não tiveram contato com as substâncias que induzem a ativação dessas enzimas, mas elas já se encontram preparadas para serem ativadas e rapidamente elas vão sendo então disponibilizadas para a metabolização das substâncias. A substância que é administrada por via oral então segue esse caminho, mas existem recursos para, em alguns casos de algumas substâncias, evitar-se o metabolismo de primeira passagem. Isso se faz através de instilação em mucosa oral ou sublingual, de onde são absorvidas e assim evitam o metabolismo de primeira passagem por caírem diretamente na veia cava superior. Também podemos utilizar, em alguns casos, a via retal. Existem substâncias utilizadas na via retal para ação local, como os enemas, por exemplo, mas existem substâncias que podem ser absorvidas ali, como o paracetamol. Lembrar sempre que a introdução muito profunda da medicação por via retal vai induzir também a passagem pelo sistema hepático de metabolização de primeira passagem. A drenagem sanguínea do reto é feita através de 3 sistemas, um superior, um médio e um inferior. O superior ele se anastomosa diretamente no sistema porta, e então o que for absorvido naquela região vai sofrer metabolismo de primeira passagem. E o que é absorvido em regiões mais caudais
vai ser absorvido através do sistema médio ou inferior, que vai ser drenado em anastomose, que levam diretamente para os vasos inguinais e via cava inferior, não passando pelo metabolismo de primeira passagem. O esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal ainda são imaturos no recém-nascido e no lactente, fazendo com que possa ocorrer atraso na absorção. Também há uma menor quantidade de vilosidades intestinais que diminui a área de absorção. Isso aí, para algumas substâncias, pode reduzir bastante a absorção e a biodisponibilidade. Essa maturação em relação ao esvaziamento gástrico e motilidade intestinal, ela começa a acontecer em torno do sexto e oitavo mês. Então, a partir do sexto e oitavo mês, já acontece a maturação desse sistema fisiológico de esvaziamento e motilidade intestinal. O conteúdo intestinal também é importante. O recém-nascido apresenta no estômago um pH entre 6 e 8, bastante alcalino, diferente do adulto, que apresenta um pH em torno de 4. A partir das primeiras 24, 48 horas, esse pH vai caindo de acordo com a alimentação, entre outros fatores, atingindo nessas primeiras 24, 48 horas pH entre 1 e 3. Mas após as 48 horas ele começa a sofrer elevação de novo, atingindo valores no adulto em torno do sexto mês e terceiro ano de vida. Então, a partir do sexto mês, terceiro ano de vida, o pH do estômago da criança atingiu valores próximos do adulto. Isso é importante na absorção de algumas substâncias que, por exemplo, a penicilina, o ácido acetil salicílico, são substâncias consideradas ácidos fracos e em pH baixo elas se encontram menos ionizadas e são absorvidas mais facilmente. A alcalinidade do recém-nascido faz com que essas substâncias se mantenham mais ionizadas e são menos absorvidas, diminuindo a sua biodisponibilidade. Esse pH, então, ele só se iguala ao adulto em torno do sexto mês a terceiro ano, e a partir daí que vai ter um comportamento de absorção para essas substâncias, então, igual ao do adulto. A secreção biliar é importante na absorção de substâncias lipossolúveis no intestino. Ela é bastante reduzida no recém-nato. Por isso, vitaminas A, D, E e K são pouco absorvidas e as crianças recém-nascidas têm então que receber por via parenteral a vitamina K para garantir a maturação de fatores pró-coagulantes que necessitam da vitamina K. E essa maturação na secreção do líquido biliar, ela só vai atingir níveis efetivos a partir da segunda, terceira semana de vida. Portanto, essa é uma fase que substâncias lipossolúveis começam a ter uma absorção mais próxima do paciente adulto. Entre os diversos meios de passagem de uma substância através de uma membrana biológica, citamos a difusão simples ou passiva, que é feita através da passagem dessa substância através da membrana a favor de um gradiente de concentração sem necessidade de uso de proteína transportadora e sem gasto de energia. A substância que atravessa a membrana, nesse caso, deve ter um baixo peso molecular, alta solubilidade e baixa taxa de ionização, fatores que favorecem, então, a passagem através da membrana, e essa passagem se dá a favor de um gradiente de concentração, por isso sendo denominado difusão simples ou difusão passiva. A difusão ativa é aquela que ocorre através da membrana com gasto de energia, porém a substância também precisa ter as mesmas características: baixo peso molecular, baixa ionização, alta lipossolubilidade. Existe também a possibilidade da passagem da substância através da membrana
com auxílio de proteína de transporte. Nesse caso, geralmente, as substâncias não conseguem atingir as premissas necessárias para a difusão. Ou ela tem um peso molecular alto, ou uma baixa lipossolubilidade, ou está ionizada. Por isso, para o transporte acontecer, precisa de uma facilitação através de um canal iônico ou através de uma proteína de transporte. Esse tipo de transporte, chamado transporte, esse tipo de passagem chamado de transporte, ele pode ser a favor de um gradiente de concentração, ou seja, é um transporte passivo, ou contra um gradiente de concentração, sendo chamado transporte ativo, nesse caso com gasto de energia. Ocorre que as proteínas transportadoras estão em menor quantidade e são menos ativas no recém-nascido, atingindo a maturação apenas em torno do quarto mês de vida. Por isso, em algumas situações, algumas substâncias têm a sua absorção bastante mais lenta do que no adulto. Existe também uma proteína chamada a glicoproteína P, que é uma proteína transportadora que funciona para o efluxo de substâncias do intracelular para o extracelular. Substâncias que são absorvidas, por exemplo, no intestino e passam para o intracelular da mucosa intestinal, sofrem a sua passagem para o extracelular e assim serem absorvidas para a corrente sanguínea com o auxílio dessa proteína. No recém-nascido, essa glicoproteína P, ela está diminuída em quantidade e tem sua ação também bastante diminuída. Isso reduz a captação de algumas substâncias que são dependentes dessa proteína de transporte. Há também a possibilidade, como foi mencionado anteriormente, do metabolismo intestinal, tanto por conta da ação de bactérias intestinais como por ação de enzimas da mucosa intestinal. Isso faz com que haja redução do conteúdo de substância ativa, de droga ativa no intestino, devido a essa metabolização e assim redução da captação também, redução da absorção. Existem outras vias de administração, como foi dito, a mucosa, a derme, que apresentam na criança, que apresentam no adulto uma facilitação para algumas substâncias com aquelas características de alta absorção, alta passagem através da membrana, ou seja, peso molecular baixo, lipossolubilidade e pouca ionização, e nas crianças, devido a alto fluxo sanguíneo na região, uma absorção mais rápida do que no adulto, tanto na mucosa quanto na derme, a derme apresentando o extrato córneo reduzido em relação ao adulto e uma hidratação e fluxo sanguíneo maior. A administração parenteral, retal e pulmonar já comentadas anteriormente, e também a possibilidade da injeção intraóssea, que é uma via de administração que garante uma biodisponibilidade praticamente igual àquela que acontece na administração intravenosa. Reforçando o conceito do pKa, então, a importância do seu valor em relação ao pH do ambiente, sendo o pKa o pH do ambiente que vai conseguir manter 50% da substância ionizada e 50% dela não ionizada. Os ácidos fracos, como a aspirina, por exemplo, que tem um pKa em torno de 3,5, então vão estar 50% ionizadas e 50% não ionizadas se estiverem num ambiente com um pH em torno de 3,5. A aspirina, ao chegar ao suco gástrico, que tem um pH no adulto em torno de 3 a 4, vai ter uma grande quantidade de substância não ionizada, sendo assim absorvida com muita facilidade. Ao atingirem a absorção e chegarem ao plasma,
onde o pH é em torno de 7,4, elas vão então se encontrar ionizadas em maior quantidade, já que vão encontrar um pH muito acima do seu pKa. E na urina, o pH ainda maior, em torno de 8, vai garantir que essa aspirina fique mais ionizada ainda e não seja reabsorvida pelos túbulos renais. Portanto, na intoxicação com a aspirina, é importante alcalinizar a urina para que essa aspirina seja mais ionizada ainda e seja eliminada mais rapidamente. A lidocaína, ao contrário, é uma base fraca, ela tem um pKa em torno de 8. Se houver administração oral, ao chegar ao estômago com pH muito abaixo desse pKa, dessa base fraca, ela vai se encontrar muito ionizada e não vai ser absorvida. Caso haja uma administração por qualquer via e atinja uma determinada quantidade de absorção que consiga atingir a corrente sanguínea, a quantidade de droga ionizada vai ser muito menor do que aquela na suposta administração por via oral. Portanto, a quantidade ionizada é muito menor e a manutenção dessa substância não ionizada em grande quantidade vai induzir a sua atuação tanto em locais onde tem a ação benéfica, terapêutica, quanto nos sítios de atuação onde possam provocar toxicidade. Ao atingirem a urina, aquela quantidade de lidocaína que foi absorvida ao sangue vai passar, então, antes de atingirem a formação da urina, vai passar pela filtração glomerular e ao atingir os túbulos contornados renais, devido ao seu pKa igual ao pH da urina, vai atingir uma quantidade de droga não ionizada de 50% mais ou menos do que se encontra naquele ambiente, facilitando bastante a sua reabsorção. Portanto, na intoxicação com a lidocaína, se houver acidificação da urina, isso faz com que haja maior ionização e essa urina vai conseguir eliminar mais lidocaína. Existe à direita nesse diapositivo a formação desse gráfico que mostra a separação das substâncias em substâncias que são bases fracas e as substâncias que são ácidos fracos. E à medida que essas bases encontram então um pH que é próximo ao seu valor de pKa, elas vão encontrar vão produzir metade da substância ionizada e metade não, assim como os ácidos também. Essa é uma forma de você entender como as substâncias conseguem passar mais rapidamente ou não através de membranas de acordo com o seu pKa e o pH do ambiente em que se encontram. A distribuição da substância após a chegada na corrente sanguínea segue padrões previamente estabelecidos, já descritos na literatura há bastante tempo. Essa distribuição ela é tão maior quanto maior é o volume de distribuição da substância no corpo. O volume de distribuição é igual à quantidade de substância no corpo dividido pela concentração da droga no sangue. É um volume de distribuição chamado de volume de distribuição aparente, uma vez que muitas vezes a substância tem tanta afinidade por alguns tecidos corporais que faz com que a concentração sanguínea seja menor do que o esperado para aquela quantidade de substância administrada e o volume sanguíneo do paciente. Assim, muitas vezes a substância apresenta uma concentração sanguínea tão pequena que
esse volume de distribuição aparente pode gerar, nesse cálculo de quantidade da substância no corpo dividido pela droga, concentração da droga no sangue, pode gerar um volume que é impensavelmente superior ao volume existente do corpo como um todo. Assim, o volume de distribuição ele vai ser tanto maior quanto mais lipossolúvel for a substância. Outro fator que interfere com o volume de distribuição é a ligação proteica. Quanto maior a ligação proteica, menor o volume de distribuição, já que a substância vai ser aprisionada, entre aspas, na ligação proteica, atingindo menor quantidade de volume de tecido corporal. Portanto, diz-se que o volume de distribuição é maior quando a substância é lipossolúvel e é menor se a substância tem alta ligação proteica. Outro fator importante relacionado com a distribuição da substância é o débito cardíaco. É sabido que o recém-nascido tem, para normalização, para o seu peso, um débito cardíaco de 200 ml por quilo por minuto, o dobro do que se encontra no adolescente, que é em torno de 100 ml por quilo por minuto. Por isso, a velocidade de distribuição, ou seja, de chegada da substância nos tecidos, é maior no recém-nascido, assim como a redistribuição, ou seja, a retirada daquela substância dos tecidos após o encerramento da sua administração. Interrompida a administração, a concentração sanguínea pode ser reduzida gradativamente e há então uma redistribuição, a retirada gradativa da substância dos tecidos à medida que o fluxo sanguíneo regional passa por ali, e a diferença de concentração que era favorável à absorção tecidual, depois que há a queda da concentração sanguínea, há uma inversão no gradiente de concentração com retirada gradativa daquela substância dali, o que é chamada de redistribuição. Outro fator importante relacionado com o volume de distribuição é a quantidade de água corporal total. O recém-nascido tem cerca de 80% de água corporal total, o que aumenta ou que faz com que o seu volume de distribuição, principalmente para substâncias hidrossolúveis, seja muito maior do que nas crianças de 1 ano, onde a água corporal total já atinge valores próximos do adulto, cerca de 60% do peso corporal. O líquido extracelular no recém-nascido é igual a cerca de 45%, enquanto ao atingir 1 ano, esse líquido extracelular já se reduziu para cerca de 36%, e à medida que a criança vai crescendo, e essa proporção ainda vai se reduzindo até atingir o valor do adulto, que é cerca de 19 a 20%, o líquido extracelular. Substâncias polares, como por exemplo os bloqueadores neuromusculares, são distribuídos rapidamente no líquido extracelular, fazendo com que nas crianças, devido à sua alta proporção de água corporal total e alta proporção de líquido extracelular, faz com que haja uma rápida redistribuição do bloqueador neuromuscular e o tempo de administração da dose subsequente, se necessário, é reduzido. Portanto, o tempo de ação da substância é mais curto devido à sua mais rápida distribuição no líquido extracelular. A ligação proteica é outro fator importante que interfere com o volume de distribuição. O recém-nascido apresenta cerca de 86% das proteínas existentes no adulto, com uma redução tanto na quantidade quanto na maturidade, na capacidade de ligação da albumina e da alfa-1
glicoproteína ácida. A albumina tem uma característica importante de atrair ligação com substâncias, medicações com características de ácidos fracos, enquanto a alfa-1 glicoproteína ácida tem uma preferência de ligação por substâncias básicas, são bases fracas. Assim, a concentração da albumina aproxima do adulto apenas em torno do 5º mês de vida, e a capacidade de ligação, a sua maturação como substância ativa nessa característica de ligação proteica às substâncias, só atinge a sua maturidade em torno de 1 ano de vida. Isso é diretamente relacionado com a interferência da ação do tionobutal e da fenitoína, por exemplo, enquanto a alfa-1 glicoproteína ácida se liga mais a substâncias básicas, como por exemplo os opioides, ou ao fentanil, por exemplo. A proteína com maior atividade que encontramos no adulto faz com que haja uma menor quantidade de substância livre. Isso é um fator de proteção contra a intoxicação por algumas drogas. A criança recém-nascida e lactente apresentando menor concentração e menor maturidade dessas proteínas de ligação fazem com que haja um aumento da proporção de substância livre, que é tanto disponibilizada para metabolização, eliminação, mas também para atuação nos sítios de ação, tanto farmacológica quanto de ação também tóxica, apresentando uma chance de efeitos colaterais, efeitos tóxicos. Ainda nessas crianças recém-nascidas, principalmente, uma característica importante que pode aumentar o risco de algumas substâncias é a competição com a bilirrubina, que se encontra aumentada principalmente na fase de eliminação por metabolização da hemoglobina fetal, que é um momento em que há uma maior concentração sérica de bilirrubina, aumentando o risco por competição pela albumina, principalmente, ou seja, tanto aumentando a chance de liberação de bilirrubina livre, que pode aumentar o risco de kernícteros, por exemplo, já que essas crianças apresentam ainda a imaturidade da barreira hematoencefálica e permite a passagem da bilirrubina para o sistema nervoso central, mas também favorecendo o aumento da concentração sérica da substância livre, que pode aumentar a chance de intoxicação e também de passagem das substâncias livres para o sistema nervoso central, como pode acontecer, por exemplo, com drogas pouco lipossolúveis, como a morfina, que em geral tem dificuldade para passar pela barreira hematoencefálica, mas se por acaso ela for administrada em dose inadequada na criança nessa faixa etária, a imaturidade hematoencefálica da barreira hematoencefálica e a disputa ou a competição com a bilirrubina pelos pontos de ligação da albumina pode fazer com que haja maior fração livre da morfina, que pode levar a maior absorção pela barreira hematoencefálica e a maior concentração em sistema nervoso central dessa substância. Outro fator importante é a presença de proteínas de glicoproteínas P, que tem ação importante na retirada através de transporte ativo de opioides do sistema nervoso central, entre outros. Essas substâncias podem estar ainda imaturas em quantidades inferiores às adequadas, como se encontra em pacientes adultos, e favorecer também a permanência dessas substâncias no sistema nervoso central por mais tempo, aumentando a chance de intoxicação também. Esse diapositivo traz essa tabela mostrando a evolução ao longo do tempo da quantidade de líquido corporal total e da distribuição entre líquido intra e líquido extracelular. Prematuro apresenta uma quantidade de água corporal total bastante maior que o neonato e maior ainda que crianças maiores e adultos. 85% do seu peso corporal
é constituído de água. 25% do peso corporal total está na formação da água intracelular e 60% do peso corporal total é constituído de água do líquido extracelular. O neonato apresenta uma quantidade um pouco menor, 80% da água corporal, do peso corporal total é de água, sendo que 35% é de líquido intracelular e 45% do peso da criança é líquido extracelular. Durante o primeiro ano, essa criança perde água através de desidratação fisiológica, com perda por via renal, através do aumento progressivo da pressão hidrostática, com aumento da pressão arterial, aumento da taxa de filtração glomerular, e assim a perda de líquido extracelular ela vai acontecendo com redução desse conteúdo. A água intracelular continua até 1 ano de idade em cerca de 35% do peso corporal total e cerca de 25% do peso corporal é constituído de água extracelular. O conteúdo de água corporal total é cerca de 60% do peso corporal da criança ao completar 1 ano de idade. Ou seja, há uma perda progressiva expressa principalmente por perda de água extracelular. A criança continua nesse período aumentando a quantidade de células e aumentando o tamanho de células. Ao longo de mais algum tempo, ela começa a aumentar então a quantidade de água intracelular e há uma redução progressiva da água extracelular. Após 1 ano de idade, então, ela continua com água corporal total de cerca de 60% do peso corporal. Porém, essa água ela é principalmente agora às custas de água intracelular, pelos motivos citados, ou seja, aumento do tamanho e da quantidade das células, mas há uma redução progressiva da água extracelular, que atinge valores de cerca de 20% do peso corporal do indivíduo. Essa distribuição progressivamente diferente, reduzindo a água corporal total e aumentando a proporção de água intracelular, faz com que haja um menor volume de distribuição para substâncias hidrossolúveis. Também há uma significância em relação à maior possibilidade, a maior chance, a maior facilitação de perda de água extracelular na criança por desidratação ou por sangramento, o que faz com que essa criança tenha uma maior facilidade de descompensação e uma maior labilidade quando há uma perda significativa do que quando isso acontece no adulto. As repercussões são muito mais importantes e a necessidade de interação e intervenção muito maior nas crianças, principalmente no prematuro e no recém-nascido. Os recém-nascidos apresentam menor massa de gordura e de músculo, o que faz com que haja um maior tempo de duração de efeito de drogas que se distribuem para gordura e músculo, como, por exemplo, o tiopental. A gordura apresenta um aumento gradativo ao longo do primeiro ano de vida, apresentando uma elevação para cerca de 22,4% aos 12 meses, contra os 13% mais ou menos de conteúdo de gordura nos pacientes na faixa etária, em torno de 15 anos de idade. É importante esse conhecimento para se entender que há progressivamente uma redução do tempo de efeito do tionembutal e de substâncias outras que têm afinidade por distribuição em gordura e músculo, à medida que essa criança vai crescendo.
A succinilcolina, que é uma substância altamente hidrossolúvel, apresenta um maior volume de distribuição e isso faz com que haja necessidade de aumento da dose de ataque. A succinilcolina, que é administrada no adulto com doses de cerca de 1 mg por quilo de peso, em crianças menores pode haver a necessidade de aumentar essa dose para 2 mg por quilo de peso, às vezes até um pouco mais. Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, eles apresentam também um aumento do volume de distribuição. Porém, devido à imaturidade da junção neuromuscular, a dose em geral não se altera. A maior sensibilidade do recém-nato e do lactente aos bloqueadores neuromusculares do grupo não despolarizante faz com que esse efeito de maior volume de distribuição seja de pouca importância e a dose, então, não necessita de alteração nessa faixa etária. Há uma imaturidade na barreira hematocefálica, como foi dito no diapositivo anterior, o que é mais importante para drogas hidrossolúveis, como, por exemplo, a morfina, já que as drogas altamente lipossolúveis já tem uma facilidade de passagem pela barreira hematoencefálica. Só para reforçar a importância do pKa na farmacocinética das substâncias, observe nesse diapositivo essa tabela mostrando o pKa dos diversos agentes opioides utilizados em anestesia clínica. A partir da observação entre, por exemplo, o fentanil, alfentanil e o remifentanil, observamos os pKa de cada uma dessas substâncias. O pKa do fentanil é 8,4. Isso gera uma porcentagem de 8,5% da substância administrada na forma não ionizada quando atinge a corrente sanguínea. Portanto, o fentanil, tendo um pKa de 8,4, vai gerar na corrente sanguínea, num paciente normal com pH de 7,4, 8,5% da quantidade administrada ou da quantidade presente na corrente sanguínea vai estar na forma não ionizada e o restante, 91,5%, na forma ionizada, portanto, incapaz de atravessar membranas biológicas. O alfentanil, que apresenta um pKa de 6,5, apresenta cerca de 89% do conteúdo sanguíneo de alfentanil na forma não ionizada, quando o paciente com o pH 7,4. O remifentanil, com um pKa de 7,5, vai apresentar cerca de 58% da sua forma não ionizada, quando na corrente sanguínea no paciente com 7,4 de pH. Portanto, quanto mais baixo for o pKa dessas substâncias, que são consideradas substâncias bases fracas, na corrente sanguínea, eles vão apresentar a quantidade maior de substâncias não ionizadas. Isso vai gerar, vamos ver aqui na última coluna, a coluna do tempo de equilíbrio entre o efeito e no sítio de ação das substâncias, o tempo para equilíbrio após a administração da substância. Então vamos ver o fentanil, que apresentava um pH, um pKa de 8,4 com 8,5% da substância não ionizada na corrente sanguínea, vai levar cerca de 6,8 minutos para o equilíbrio entre a administração e a concentração sanguínea em equilíbrio com a concentração cerebral. O alfentanil, apresentando um pKa de 6,5 e apresentando uma proporção de 80,9% de substância não ionizada, quando na corrente sanguínea de um indivíduo com pH 7,4,
vai apresentar um tempo extremamente mais reduzido para que haja o equilíbrio após a administração dessa substância, o equilíbrio de concentrações entre o cérebro e a corrente sanguínea, a concentração sanguínea, um tempo de 1,4 minutos. Vejam a diferença causada pela quantidade de substância não ionizada presente no sangue. Outras considerações são também, comparações também em relação ao remifentanil, que apresentando um pKa de 7,3, apresenta 58% na forma não ionizada, na corrente sanguínea, e isso vai gerar um tempo de 1,1 minuto para que haja, após a administração da substância, o equilíbrio entre as concentrações sanguíneas e cerebrais. Aqui é de se notar um detalhe importante. Se fosse considerar apenas o pKa como a menor, o pKa do alfentanil, teoricamente ele deveria ter um tempo menor para o equilíbrio do que o remifentanil. Aí temos o outro ponto de diferença que faz com que o remifentanil seja ainda mais rápido. É a menor ligação proteica, fazendo com que haja uma maior fração livre do remifentanil, que assim vai conseguir chegar mais rapidamente no equilíbrio entre concentrações cerebral e sanguínea. Portanto, esses são os dois fatores de extrema importância, sendo o pKa mais importante, mas a ligação proteica também atua de maneira bastante significativa na formação do tempo de latência dessas substâncias. Mas devemos, então, atentar para essas nuances na hora de iniciarmos nossa anestesia, fazer a indução anestésica e esperar que na administração do fentanil o tempo de equilíbrio para efeito, a latência do fentanil vai ser bastante maior que a latência do alfentanil e do remifentanil, devido a esses dois fatores, pKa e a ligação proteica das substâncias. E na criança, no recém-nato e no lactente, esse efeito pode ser ainda mais reduzido, a latência pode ser ainda mais curta devido à imaturidade da barreira hematoencefálica e ao débito cardíaco extremamente maior nessas crianças, que faz com que a chegada da substância nos seus sítios de ação seja mais rápida do que no adulto. Esse diapositivo traz outro aspecto relacionado ao pKa, que é a queda da concentração da substância administrada segundo a sua relação com o pKa. Então, quanto menor o pKa de uma substância base fraca, como são os opioides, maior a proporção de substância na sua forma não ionizada, e assim essa substância não ionizada vai se distribuir pelos diversos tecidos e, entre eles, como foi visto na tabela, no diapositivo anterior, o sítio de atuação, de ação dessas substâncias. Portanto, a latência é mais curta quando o pKa é menor na substância base fraca, porque ela tem uma maior proporção de substância não ionizada. Mas além de reduzir o tempo de latência, também reduz mais rapidamente a sua concentração sérica, o que vai influenciar diretamente no tempo de ação dessas substâncias. Quanto menor o pKa, mais rápida é a distribuição, mais rápida é a queda da concentração sanguínea na chamada meia-vida alfa dessas substâncias, ou seja, o tempo de distribuição, o tempo de redução da sua concentração sérica à metade,
que vai ser tanto mais curta quanto maior é a sua proporção de substância não ionizada. Isso vai encurtar o tempo de ação dessas substâncias devido a essa distribuição tecidual. Depois, como vamos ver, em relação a principalmente o remifentanil, que tem uma metabolização extremamente rápida, teremos também uma outra fase, um outro motivo de redução do tempo de ação, um outro motivo de redução da concentração sérica, que é a metabolização, que é responsável pela segunda parte da curva de disponibilidade da substância, que é causada pela metabolização, que é chamada meia-vida beta das substâncias. Mas aqui, em relação ao pK, é a distribuição que é afetada de maneira mais expressiva pela maior proporção de substância não ionizada. Falamos sobre as duas primeiras fases da farmacocinética, que, como dito, é a ciência que estuda o manuseio da substância pelo organismo, ou seja, a condução desde a administração da substância até a formação de uma biodisponibilidade e depois a eliminação dessa substância. Então, primeiro a absorção, sem a absorção não há biodisponibilidade, não há concentração sanguínea. Depois a distribuição, que é um mecanismo através do qual a concentração sanguínea pode aumentar ou diminuir, em geral diminui. E temos também agora o metabolismo, que é a quebra da substância ou transformação de uma substância apolar em polar, diminuindo a lipossolubilidade dessa substância e preparando para que ela seja eliminada. Uma vez filtrada pelos glomérulos, se ela for uma substância polar, dificilmente ela vai ser reabsorvida e assim vai ser eliminada. Esse é o objetivo da metabolização, principalmente a metabolização hepática, apesar de já termos falado da metabolização intestinal, das substâncias que são afeitas à metabolização por enzimas da parede, da mucosa intestinal, enzimas de bactérias existentes no intestino, e da metabolização hepática de primeira passagem. Então, a taxa de metabolização hepática ela é importante no aumento da transformação das substâncias para que elas sejam eliminadas. E as substâncias que têm alta taxa de metabolização vão ter a sua metabolização aumentada ou diminuída de acordo com o fluxo sanguíneo hepático. O fluxo sanguíneo hepático é aumentado nessas crianças, porém, no recém-nascido, apesar de já apresentarem capacidade hepática de produção de enzimas, essa capacidade é ainda um pouco reduzida e as enzimas que são produzidas necessitam de contato com substâncias que estimulem a sua produção. Portanto, essa fase de eliminação da substância da corrente sanguínea, que é a chamada meia-vida beta, segunda fase de eliminação, como foi dito, a primeira fase é a distribuição, é a meia-vida alfa. Então, temos agora a meia-vida beta, que ela costuma ser prolongada no recém-nascido, tanto por causa da imaturidade hepática, mas também pela falta do contato com as substâncias que estimulam a produção enzimática. À medida que a criança vai sendo colocada em contato com as substâncias, essas substâncias vão estimular o fígado a produzirem enzimas que degradem essas substâncias estimuladoras e assim a maturidade hepática vai se desenvolvendo. À medida que há uma produção de enzimas nessa primeira fase da vida, há também um aumento expressivo da taxa de metabolização hepática, uma vez que, apesar dessas crianças não conseguirem ter em geral, uma capacidade metabólica maior que o adulto, elas atingem rapidamente uma capacidade semelhante à do adulto, mas o seu alto fluxo sanguíneo hepático faz com que haja uma maior taxa de metabolização dessas substâncias. A metabolização hepática, e em alguns casos também a nível renal, é feita através de dois mecanismos principais que foram definidos ou conceituados ou classificados como metabolismo de fase 1 e metabolismo de fase 2. O metabolismo de fase 1, em geral,
conduzido através de enzimas hepáticas do sistema citocromo P450, são subdivididas em diversos tipos de metabolização, entre os quais os principais são a hidroxilação, a redução e a hidrólise. Essa primeira fase de metabolização faz com que haja em muitas substâncias já a sua transformação de substância apolar em substância polar. E assim, ao serem filtradas pelos glomérulos renais, elas vão ter dificuldade para serem reabsorvidas e serão eliminadas mais facilmente. As substâncias que são apolares, que são filtradas pelos glomérulos, normalmente têm mais facilidade de serem reabsorvidas. Por isso, a necessidade da metabolização hepática. O outro grupo de metabolizações é o grupo da fase 2, que não necessariamente precisa seguir a fase 1 em sua, como pré-requisito de sua metabolização, mas elas são subdivididas em várias categorias que são produzidas através da conjugação da substância com radicais que tornam essa substância também em substâncias polares. Isso é feito através da glicuronidação, da sulfatação e acetilação, entre outros. A glicuronização ela é reduzida no recém-nascido, portanto, substâncias que são eliminadas através desse processo, em geral, vão ter uma meia-vida maior devido à sua maior dificuldade de eliminação no recém-nascido. Existem drogas que são altamente metabolizadas. Quando entram em contato com o indivíduo, estimulam a produção de enzimas que são altamente atuantes, transformando essas substâncias em substâncias polares, que são mais facilmente eliminadas, como foi dito anteriormente. Ocorre que, devido ao pequeno contato ou ausência de contato com essas substâncias no recém-nascido, no início da fase de lactente, existe uma menor capacidade de metabolização devido ao menor conteúdo microsomial dessas crianças. À medida que a criança cresce e os contatos existem com substâncias que estimulam a produção enzimática, ocorre gradativamente e rapidamente uma equiparação da capacidade metabólica do fígado da criança com o fígado do adulto. Porém, nessa faixa etária, o fluxo sanguíneo hepático é maior do que no adulto. Se a capacidade metabólica dos fígados é igual, com o maior fluxo sanguíneo hepático na criança, acaba que ela consegue superar a capacidade de metabolização daquela substância durante o final da fase de lactente e durante algum tempo, até que o crescimento da criança e a redução fisiológica do fluxo sanguíneo hepático para valores próximos dos valores dos adultos, e aí ocorre então a estabilização em valores de taxa de metabolização e capacidade metabólica semelhantes ao que ocorre no adulto. Em relação às enzimas do sistema citocromo P450, uma das principais enzimas é o citocromo P450 3A4. É uma enzima responsável pela metabolização de mais de 50% das substâncias utilizadas em terapia. E também a enzima CYP1A2. Porém, essas enzimas têm baixa atividade no recém-nascido e principalmente a CYP3A4 inicia o aumento da sua produção até atingir a maior concentração, a maior capacidade de produção dessa enzima na fase de lactente.
que é maior ainda do que, do que a capacidade de produção em adolescentes e adultos. Depois, com o tempo, essa enzima começa a estabilizar em valores menores, igualando a produção de adolescente e adulto. Existe, obviamente, como foi dito, metabolismo de primeira passagem hepática e intestinal, e o metabolismo intestinal depende da diversidade de flora bacteriana. No início da fase de recém-nascido e lactente, há uma redução da quantidade de bactérias intestinais e a flora é diferente da flora do adulto. A composição dessa flora ela se estabiliza semelhante à composição do adulto entre o primeiro e o quarto ano de vida. Também aqui temos as enzimas do sistema citocromo P450, principalmente a 3A4 e 3A5, como as principais enzimas metabólicas nessa região do intestino. A enzima CYP2D6 é responsável pela metabolização da codeína. Sabemos que a codeína é uma prodroga e precisa ser metabolizada para que se transforme em morfina, que é a droga ativa, resultado da metabolização da codeína. Essa enzima CYP2D6 ela pode levar até 5 anos para atingir a atividade do adulto, o que faz com que muitas crianças que recebem a codeína como tratamento de dor crônica ou aguda tenham essa droga com pouca transformação ou nenhuma, e assim há uma redução do seu efeito analgésico. Além da maturação dessas enzimas, também existem as alterações relacionadas à farmacogenética que fazem com que haja o chamado polimorfismo, em que muitas enzimas podem eventualmente não ser produzidas ou ser produzidas até em maior quantidade, levando a menor ou a maior metabolização em alguns indivíduos, dependendo dessa alteração que acontece. Esse diapositivo traz esse gráfico mostrando como acontece o aumento da produção dessas enzimas do sistema P450 e também a enzima glucuroniltransferase, que começa a ter a sua produção depois da primeira semana de vida. As outras enzimas do sistema P450 são produzidas a partir do nascimento segundo estimulação de substâncias que provoquem a sua produção. Portanto, o sistema enzimático ele pode ser ativo logo ao nascimento, dependendo da substância, sendo uma das exceções a glucuroniltransferase, que demora um pouco mais para ter a sua ativação e produção, mas o sistema P450 ele é um sistema que ele já apresenta a estrutura pronta para começar a produção das enzimas, e o estímulo a essa produção é o contato com as substâncias compatíveis com a sua metabolização através delas. Vejam essas duas tabelas interessantes. A da esquerda mostra a relação das enzimas e a relação das substâncias que são metabolizadas por cada uma das enzimas. E a da direita mostra a evolução com a idade da capacidade metabólica segundo as enzimas consideradas. É possível ver que a sulfatação já é bastante atuante na fase de pré-termo e no recém-nato, e vai sendo gradativamente reduzida, provavelmente substituída por outro tipo de metabolização, e a glicuronização bastante imatura na fase de recém-nascido vai aumentando a sua capacidade a partir da fase de lactente. Diferente dela, não pode ser evidenciado nessa tabela, mas já se sabe que, como foi dito, o sistema P450 já é competente desde que haja o contato com a substância que estimule a produção das enzimas do sistema. E, como foi dito, as duas enzimas mais importantes são o CYP3A4 e o A1A2.
sendo que a 3A4 é a mais importante do sistema, metabolizando mais de 50% das substâncias utilizadas em medicina. Nesse diapositivo um pouco mais extenso, mostrando a possibilidade de a mesma substância ser metabolizada por mais de uma enzima, como é, por exemplo, o caso do propanolol, que é metabolizado pela CYP2C19 e pela CYP2D6, a codeína, que pode ser metabolizada principalmente pela 3A4, mas também pela 2D6 e principalmente pela 2D6, que tem a sua capacidade bastante reduzida no recém-nascido. Essa tabela bastante extensa mostra, se observarmos com atenção, a grande maioria das drogas sendo metabolizadas nas duas primeiras colunas aqui pelo CYP3A4. É o nosso principal recurso metabólico do sistema P450. A taxa de filtração glomerular no recém-nascido é de cerca de 2 a 4 ml por minuto para cada 1,73 metros quadrados. É uma filtração bastante reduzida quando comparada com a do adulto. Isso faz com que essa imaturidade dificulte a eliminação de substâncias polares devido à incapacidade de eliminação através desse sistema. A taxa de filtração glomerular aumenta progressivamente, atinge o dobro do recém-nascido em torno da primeira semana de vida, mas só após o segundo ano de vida essa taxa de filtração glomerular se assemelha à do adulto. Isso é importante na capacidade de eliminação de morfina e subprodutos de metabolização, assim como também do paracetamol e da dexmedetomidina, que em geral sofrem glicuronização hepática, mas também com capacidade de metabolização renal. E por isso essa taxa de glicuronização reduzida no recém-nascido, como foi comentado anteriormente, além da função glomerular ainda imatura, faz com que essas substâncias tenham muita dificuldade de serem eliminadas e o seu tempo de atuação é extremamente prolongado no recém-nascido. Além disso, a eliminação in natura é bastante reduzida no neonato, também devido a essa imaturidade renal. O rim do recém-nascido é considerado um rim perdedor de sal. Ele não tem capacidade nem de diluir a urina e nem de concentrá-la, porque ele tem uma baixa taxa de filtração glomerular, mas o que é filtrado dificilmente é reabsorvido pelos túbulos imaturos nessa faixa etária. Portanto, os túbulos renais apresentam uma incapacidade que faz com que essas crianças mereçam uma atenção ainda mais especial na condução da manutenção de reposição de água e sódio no intraoperatório. Nesse diapositivo ainda temos aqui essa tabela que mostra, com a evolução da idade, o aumento progressivo da taxa de filtração glomerular. No primeiro dia, essa taxa de filtração glomerular é aproximadamente 15% da taxa de filtração glomerular do adulto, atingindo apenas após o segundo ano de vida uma taxa igual à do adulto. Portanto, é importante que se tenha essa preocupação no cuidado em não hidratar nem de mais nem de menos essa criança, que ela não consegue nem proteger o líquido que lhe falta e nem eliminar o líquido que lhe é ofertado em excesso. É preciso que se tenha muito cuidado em relação a essa questão, principalmente em recém-nascidos e lactentes. Esse diapositivo traz esse gráfico mostrando a capacidade de eliminação de substâncias segundo a faixa etária, considerando principalmente a idade pós-menstrual, ou seja, o período pós-conceptual. É importante observar que há um crescente aumento na taxa de filtração glomerular, mas a taxa de clearance, a taxa de eliminação de algumas substâncias,
aumentam mais expressivamente ainda, o que se pode atribuir ao aumento associado da taxa de metabolização também, como é comum com o propofol e com a levobupivacaína. Portanto, se esse clearance aumenta numa proporção maior que a taxa de filtração glomerular, significa que além da eliminação in natura por filtração glomerular e eliminação renal, existe também uma eliminação por a metabolização mais acentuada à medida que essa criança vai crescendo. É importante observar que já na 60ª semana, o propofol apresenta um aumento expressivo, quase igual a do indivíduo adulto, na sua capacidade de eliminação. Em relação à dexmedetomidina, isso acontece de uma maneira um pouco mais lenta, a morfina também, o acetaminofém, o paracetamol, também apresentam uma eliminação progressivamente maior à medida que a criança vai crescendo, mas essa taxa de metabolização e essa eliminação, esse clearance, acompanha mais a taxa de filtração glomerular do que necessariamente um aumento da capacidade metabólica dessa substância. Apenas após completar 150 semanas de idade pós-menstrual é que há uma equiparação de todas essas substâncias, mas o aumento progressivo inicial ele é menos expressivo em relação a acetaminofém, morfina e a dexmedetomidina. Então, terminando aqui o último tópico, que é sobre eliminação, o último tópico do assunto farmacocinético, que normalmente é apresentado nessa sequência: absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Alguns conceitos nos são importantes para o entendimento de uma fase final de ação de determinadas substâncias. Um deles é relacionado à glicoproteína P, que nos túbulos renais é responsável pela secreção tubular de algumas substâncias, como por exemplo a digoxina. Essa secreção, essa proteína, essa glicoproteína P, ela encontra-se reduzida em quantidade e também em capacidade de transporte, é uma proteína de transporte que ajuda a trazer uma substância do intra para o extracelular, e ela se encontra ainda imatura e em pouca quantidade no recém-nascido. Ela começa a aumentar progressivamente, atingindo a maior concentração e capacidade de secreção na fase pré-escolar, onde atinge maior capacidade de depuração da dose por quilograma de peso. Assim, a glicoproteína P, ela consegue, à medida que a criança vai crescendo, auxiliar na eliminação dessas substâncias. É importante, então, que se tenha atenção na administração dessas substâncias que têm eliminação tubular e que, nessa faixa etária, podem, eventualmente, trazer reações de toxicidade por excesso de droga que não está sendo eliminada adequadamente pela imaturidade nos recém-nascidos e lactentes. O pH urinário também é importante, como foi dito, a interação entre o pK da substância e o pH vai torná-la mais ou menos ionizada, fazendo com que haja menor ou maior capacidade de passagem pelas membranas biológicas. E substâncias que são bases fracas, elas vão em uma urina mais alcalina se encontrar menos ionizadas e assim vão poder ser reabsorvidas com mais facilidade. Quando em urina mais acidificada, com pH menor, vão ser mais ionizadas e eliminadas com mais facilidade. O contrário acontece com os ácidos fracos, que em urina de pH inferior vão se encontrar menos ionizadas e ser reabsorvidas com mais facilidade.
Acontece que no recém-nascido o pH urinário ele é mais baixo, e isso favorece a reabsorção de ácidos fracos. Isso é importante no entendimento do manuseio terapêutico de substâncias, como por exemplo antibióticos. A penicilina é um ácido fraco e ele tende a ser reabsorvido nessas crianças. É importante então que se evite a alcalinização da urina dessas crianças para não aumentar a taxa de eliminação dessas substâncias. Esse raciocínio deve ser utilizado tanto em substâncias que se deseja sejam reabsorvidas com mais facilidade ou para as que sejam eliminadas com maior rapidez. A meia-vida da substância, como foi dito, é o tempo que é necessário para que a concentração sanguínea alcance 50% da concentração originalmente estudada. Portanto, o tempo para essa eliminação da droga em 50% deve ser considerado um ponto de estratégia para a confecção da prescrição de terapia ambulatorial. Em anestesia, normalmente a base da utilização de substâncias se faz mais com programação às custas da informação da resposta terapêutica, já que essa resposta terapêutica é praticamente imediata e a utilização da meia-vida pode trazer mais riscos a performance de uma substância que tem a sua ação imediata, de utilização em geral endovenosa ou inalatória, e que temos como fazer o controle da resposta de uma maneira mais imediata. O clearance é um outro conceito em farmacocinética que estuda o tempo de clareamento de uma substância por volume de plasma num determinado tempo. Portanto, é volume de plasma clareado da substância por um tempo pré-determinado. Em crianças, podemos relacionar o clearance ao peso da criança para dar uma informação mais precisa e relacionada à normalização da diferença da estrutura anatômica do paciente. Então terminamos aqui o primeiro vídeo sobre farmacologia pediátrica. O assunto foi farmacocinética. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia. Algum comentário ou sugestão no nosso canal YouTube Sebastião Ernesto. Acompanhem também no nosso canal Telegram Temas de Anestesia. Muito obrigado.